TV Digital, muito mais emoção. Olá, telespectadores da TV Digital, do programa Jornal Online, do quadro Paisagens. Hoje estamos direto do Colégio Diocesano. Vamos conversar aqui com dois Edsons. Eles foram alunos e o professor Edson Barros, que é professor atualmente ainda do Colégio de Educação Física. A gente vai conversar aqui primeiro com o Edson Barros, que também tem o mesmo sobrenome, mas coincidência da vida, professor? Coincidência do Paulo. Vamos conversar com o Edson Barros, ele foi aluno do colégio na década de 60, falou até aqui o ano exato. Eu queria que você falasse sobre participar do grupo da TV Digital e falasse do seu sentimento por ter sido estudante no colégio Diocesano. Boa tarde. Boa tarde. É um aluno muito grande que está hoje aqui falando sobre o colégio Diocesano. Eu estudei aqui de 1964 a 1968, inclusive. Estudei interno e o Monsenhor Adelmar da Mota Valença era o nosso grande mestre para ensinar e mostrar coisas maravilhosas sobre a vida. Foi uma pessoa que nos deixou um legado de sabedoria para a vida, nos ensinou muito para a vida. E tinha um determinado horário, nós tomávamos o nosso banho, tomávamos o nosso café, e íamos para um salão de estudo. Lá tinha aquela bolinha, o salão de estudo. E nesse salão de estudo, depois, terminado por 11 horas do almoço, a senhora subia no teatro, que era lá em cima, e pegava a Bíblia e fazia uma pregação. Mas foi uma pregação que nunca eu vi toda a minha vida em igreja nenhuma. Era uma pregação voltada para os dias que a gente vivia e os dias futuros que vivia. E hoje eu devo muito disso a ele. Tudo o que ele me ensinou, tudo eu aprendi com ele, até o ato de ler a Bíblia que eu não tinha, após casar, sentava com minha esposa, meus filhos, nós fazíamos a interpretação da Bíblia, eu interpretando, mostrando para meus filhos como era a vida, como foi a vida. Aprendi muito, é uma tática muito grande, estava colocando os pés aqui, eu vivi interno aqui por 4 anos, foi maravilhoso. Professor Edson Barros também, professor Edson Barros de Educação Física, ele está aqui conosco também para poder conversar um pouquinho. Prazer estar com você aqui no quadro Paisagens. E bom que o professor também está nativo aqui, né? Continua sendo professor do colégio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como o Edson falou, as particularidades daqui do colégio, que essa casa é diferente de todas. E isso hoje está... Eu estudei em 79 aqui, externo, 79, 80, 81. Através de minha irmã que trabalhava na CEL, e a gente tinha uma bolsa, e eu saí dela já fui me estudar aqui. E eu conheci meus amigos, e até hoje eu tenho uma amizade. Mas foi 3 anos, só tinha homens aqui, meus grandes mestres, professor Fernando Souto, Dona Almira, Monsenhor. Eu tive pouquíssimo contato com o Monsenhor, mas a figura dele era imponente dentro do colégio, e ainda hoje é. E é aquelas coisas que acontecem na vida da gente, viu? Saí daqui, fui para o Aguabá, na escola Padre Aguabá, por coincidência, irmão de Monsenhor, essa coincidência. Fui estudar no Municipal, terminei o ensino médio à noite, Colégio Municipal Padre Aguabá, irmão de Monsenhor. A escola era do município, o estado era a parte da manhã, e à noite funcionava a escola que era o colégio municipal, que era o município. E depois vim trabalhar aqui. Estou há 29 anos, mas 30 anos agora, no próximo ano. Conheci Edson, por acaso, lá no Parque Pintos Dourado, onde eu trabalhava na prefeitura. E por coincidência, numa conversa informal, surgiu justamente isso. Eu era presidente da Associação dos Ex-Alunos e conheci ele, a esposa dele, e chamei para vir fazer parte da associação e algumas coisas que a gente faz em benefício do próximo, que é o legado que o Monsenhor deixou para todos passarem.
Porque ninguém conhece, eu acho que não tem mais vivo, não tem mais, quem foi aluno daqui antes de Monsenhor. Hoje, o legado é a história de Monsenhor, a história do antecessor de Monsenhor, não tem mais ninguém para contar a história. E agora tem nós que ter esse legado, não fardos, como o fardo é muito leve. E a gente dá continuidade a tudo que ele fez por tantas pessoas nessa casa, né? E é isso, pessoal. É uma satisfação estar aqui. Conheci ele cá, sério, disse da dificuldade que estava tendo, disse que não vai ter dificuldade. O Padre Aldo abriu as portas, tudo que for para relembrar essa casa e passado do escoleiro glorioso, passado, presente e futuro, sem estar aberto. Por coincidência, o pai dele foi ex-aluno aqui, a família dele ex-aluno, o pai dele foi professor aqui. É o que eu digo, essas particularidades. Um dia ele encontrou dificuldade, Tiago falece, tem contato comigo, ninguém está dando a porta, não está dificultando, manda ele ligar para mim e as portas do colégio sempre vai estar aberta. Eu queria que eles falassem um pouquinho das irmãs de Monsenhor. Ele disse aqui, o Nalmira, e a pessoa de matemática, alguma particularidade. Eu conheci a Lódia, não conheci a Anitta, conheci algumas irmãs de Monsenhor, mas só foi a Dona Almira que eu me lembro mais. Dona Almira, porque Dona Almira foi minha professora de matemática. Então eu conheci ela muito bem, foi praticamente 4 anos estudando com ela. Era uma ótima professora. E hoje o curso que eu fiz na minha vida deu muito a ela em termos de ensinamento, porque eu não gostava de matemática. Eu gostava, não detestei. Meu pai era professor de matemática, e olha só, e de repente eu comecei a gostar de matemática, comecei a gostar de desenho e terminei fazendo engenharia. E muito também se deve ao conhecimento que ela passou para mim. Então, ela é uma pessoa maravilhosa, entrelaçada no respeito de todos os alunos para ela. Ou se levantavam, faziam qualquer tipo de brincadeira, porque a aula dela era uma aula que chamava atenção para cada um. Então, o que eu posso falar bem dela, principalmente pelo que ela levou a fazer, que era engenharia, que eu tinha vontade de fazer, e eu não gostava de matemática. Por ela, terminei estudando muita matemática e sempre me lembrava dela. Ela dava um livro grande, uma régua grande, o compasso do quadro, o compasso que gerava e fazia isso, por ninguém faz. Então, tudo isso eu me lembro muito bem dela. Eu também só gostei de matemática, eu só aprendi matemática uma vez na minha vida, foi na sexta série, quando ela me ensinou matemática. Foi a primeira vez que eu consegui passar direto para matemática e ter prazer em estudar matemática. Mas ensina, chegou a usar, Ensina, piscina foi depois que eu saí daqui, eu acho que foi na década de 70, não estava para mim antes. Então eu fiquei de 64 a 68, com esse período tiveram outros professores, o professor Osa, a esposa dele, não sei se vocês conheceram, o professor Gustoso, baixinhos, muito bem vestido, dava uma senhora de uma aula. Quando faltava um professor, ele ia apresentar o professor muito bem. E uma professora de francês, ela morava aqui mais em cima do colégio. Teve também uma professora de inglês, que eu não me lembro o nome, porque já se vai entender, eu tenho que mandar o de bom. Bom, vamos para uma parte agora. Eu queria saber como foi a chegada de vocês ao meu colégio. Queria que vocês contassem, Edson, vai dar uma conversa também. Edson, como foi a sua chegada ao colégio? Que eu sei que depois eu pedi para o professor Edson também falar. A minha chegada foi um negócio bastante interessante. Eu estava naquela fase dos 13 anos, 14 anos, bagunceiro, fazia muita bagunça na rua. Tomava café para a rua, voltava, e aí minha mãe e meu pai disseram, não tem que ter mais cara. Resumindo, e fui parar. No começo achei estranho, aí depois fui me acostumando, porque se tornava, ao longo do tempo, todos se tornavam muito amigos, quase irmãos, porque vivia, comia, dormia, tudo próximo dentro dos seus aposentos, brincava, jogava bola. Então, raramente se viu a música de um império no outro, era uma coisa muito difícil. E tinha, assim, grupos
pessoal de Recife, pessoal de Corrente, tinha muita gente de Corrente, de Lajeiro, de Alagoas, tinha de Maceió, aqui em Palmeiras dos Índios, deixa eu ver mais de outro lugar, tinha gente em Fortaleza, tinha gente em São Paulo, tinha um no Rio de Janeiro. Alguma pessoa específica marcou um amigo assim? Olha, específico era o grupo que eu frequentava, porque eles ficavam assim, em grupos, que tinha o grupo dos Dourados, Marcos Antônio Dourado, Antônio Dourado, o nome de todos eram 3 irmãos que estudavam aqui conosco, né? Tinha o pessoal dos Guerras, né? Filho do Paulo Guerra, tinha Evandro, tinha Fernando Guerra, tinha Paulo Guerra, os guaristas, da época, Paulo Guerra, não era dos capitães, mano. Então, esse período de 64 foi a Revolução, né? Então, a maioria que vai também, até que outro que estudou aqui no Bosco, que chegou a ser, acho que foi vice-governador, foi Carlos Luiz Salles, e tem os brasileiros, Estados Unidos, quando ele veio, passou mais um ano, depois ele estava saindo, deixou dele. Essa turma, mais ou menos, que o pessoal do Corrente de Abana não me deu no longe, porque esses eram os mais próximos. Banho quente, né? Banho quente, não para quem era doente, né? Só para quem era doente. Você acordava às 5 horas da manhã, você celular, vai embora, acorda. A gente levantava, pegava sua toalha, se pescoço, Lembra de alguma instituição específica? João de Barros, que eu encontrei com ele lá em Recife. Tinha Adelmo, se não, eu acredito que o nome dele seja Adelmo, não me lembro mais o sobrenome. Foi o primeiro assessor que eu peguei aqui. Um dos Dourados também era assessor dos pequenos, porque era dividido em grupos. Nós tínhamos um grupo dos pequenos, dos médios e dos mais antigos, dos mais velhos, né? E tinha o dormitório de cada um, que era antigamente lá em cima, né? Se embora aí havia aquela janela e a neva passando por entre horas. Professor, falar isso, como foi a chegada do pessoal diocesano? Rapaz, interessante também, né? Eu estava na Elisa Coelho, estudei na época preliminar, primeira, segunda, terceira, quarta série, viu? As professora Thelma, Dona Estelita, professora Wilma, professora Socorro, que ainda é viva, mora aqui perto do sinal do INSS. Mesmo jeito. Aí minha irmã trabalhava na CELP, tinha as bolsas do governo do estado, né? E veio ele, meu irmão, em 79, daqui. Eu sempre fazia o trajeto da Elisa Coelho, eu morava aqui na Pascoal Lopes. E eu passava por aqui. Quando tinha o dia 12 de outubro, aí eu era curioso, eu vinha, entrava aqui de noite, na parte da noite, aí tinha as festas aqui com a banda Impulso Musical, que eu sou Carlos Miguel. Glaucio Costa cantou aqui também, o molinho dele. E o colégio mineiro que era aberto à visitação, né? Na sala de aula ficava o acervo do colégio, história, álbum, discos antigos, filmes, o esqueleto do laboratório entre a Vax e a Lisé. E o laboratório que tinha lá, havia aquelas cobras dentro daqueles frascos. Aí depois minha irmã conseguiu essa bolsa e a gente veio para aqui, meu irmão. Eu estudei até 81, 79, 80, 81. Na época dos internos. E como eu era goleiro e bom, aí eu era muito tímido. A minha sorte era justamente isso, que era uma época que era complicado, o início do sintético no Moncistério. E era muito longo, era muito franzinho, mas não tinha medo de cair na quadra, porque a gente sabe muito bem que o piso era horrível, duro. E estudei esses 3 anos, e depois fui estudar a Global, municipal, e através do professor Mazinho, né, que é o meu mentor, meu primeiro professor de educação física foi o professor Zé Pequeno, meu primeiro contato com a educação física. Coincidência, né, ex-aluno e ex-professor daqui. Eu fui estudar na Borda Municipal à noite e o professor Mazinho me indicou para aqui. Na época, o professor Alberto era diretor estadual, o professor Mazinho recebeu um convite para mim trabalhar aqui, mas foi para o CDA, né, ginásio da Vaela, né, na época. E me mandou para aqui. O professor Alberto me deu a oportunidade, eu estou aqui há 30 anos, né? Graças a Deus. Estou presidente da Associação dos Ex-Alunos e tentando ver se a gente consegue fazer mais esse momento. Vamos lá. Para vocês dois, começando com o Edson, às vezes aparece o que eu disse,
Qual foi, se tiver mais finalmente, mas qual foi o momento assim mais marcou para você na época como estudante? Teve um ou vários? Pode citar vários. Teve vários momentos, sabe? Tiver um assim específico que você acha que tem uma lembrança maior? Uma lembrança maior que ajudar a celebração de uma missa pela primeira vez com o Senhor da Glória. Isso foi uma coisa que eu guardo até hoje. Tá? Isso aí para mim foi fundamental e me sinto um pouco orgulhoso de ter um dia trabalhado com ele numa missa. Se tem que for ir ali balançar o sininho, mas olha as portas. Esse é um dos pontos que eu esqueço. E o que mais também eu esqueço são as pregações que ele faz. Sempre foi lá. Na minha parte, são dois momentos que foram marcantes. Foi a morte de Dona Mira, e foi a primeira vez que entrei na Campera e está sendo levado por Dona Mira. Já tinha saído aqui do diocesano, já não era mais aluno, mas não é quem vê, né? Dona Mira. Em recordo, ou para me recordo. E também a morte na Céu del Mar, que a celebração no corpo presente foi aqui na capela também, na Porto Belo, da cidade. E é isso, né? É um momento que Deus quis, ele terminou o legado dele aqui, e o legado dele agora cabe a gente, os alunos, dar continuidade, né? Para que fique esses alunos hoje que estão aqui no diocesano. Eu sempre digo, nossos alunos que terminam o terceiro ano, ainda tem a essência do colégio, de querer voltar aqui e participar junto com os professores, menos os professores totalmente novos, que não são ex-alunos, mas quando chega aqui são tão bem acolhidos, que tanto os professores que saíram, como os ex-alunos que terminam, têm contato de voltar. Isso é o legado que o Marcelo deixa e a essência que o colégio tem até hoje. Bom, e estamos chegando já da metade para o fim da cronista. Vamos falar de Monsenhor Ademar, o aluno Monsenhor Ademar. Queria falar mais um pouquinho dele. Eu quero que vocês falem qual foi para vocês a importância, porque ele foi a história principal do diocesano, a do colégio é Monsenhor Ademar. Então eu queria que começasse com ele falando sobre a figura de Monsenhor Ademar que importa para o diocesano. Ele para mim é um livro de histórias. Se alguém falar do colégio de vocês, obrigado, para mim, Monsenhor Ademar é o livro de história. E a mais importante, durante toda a minha vida, eu vou dizer daqui, nunca dedicaram o ensino, ele não é educado como ele, mas foi educado muito diferente. Que não era só a escola para aprender, para estudar, mas para a vida. Isso é uma grande, para mim, grande legado que deixou. E foi esse. Era um educador para a vida. E eu aprendi com a vida, tudo que ele falou, ao longo da vida, eu consegui tudo aquilo que ele falava para a liberdade. Professor, comigo, como passei 3 anos aqui, né, fui na transição de Monsenhor Ademar para Padre 79 Monsenhor Ademar, 80 Monsenhor Ademar e 81 foi a transição em Monsenhor da Padre, o início da transição. A gente, daquela época, só sabia de uma coisa, da moral, da educação, da pessoa religiosa, e de tudo que ele fez e ainda hoje faz. E por que faz? Porque é justamente isso. Ele fez por a gente, e ao modo da gente retribuir é justamente reacender tudo que ele fez para esses alunos de hoje saberem. Rapaz, não é diocesano que fez isso aqui, por que eles fizeram isso? Em benefício próprio, não, em benefício do próximo. Porque ele Monsenhor Ademar, como todo mundo sabe, Monsenhor Ademar, professor Alberto, Padre Emerson, Padre Marcos, hoje Padre Aldo, cada um tem aquela parcela e ajuda. Mas Monsenhor Ademar foi aquela pessoa que embarcou na vida dos grandes nomes da política e do comércio e da indústria aqui de Garanhuns, tanto na parte política como Carlos Wilson e tantos outros, como hoje Mano, Ciro Costa passou por aqui, e tantos hoje na política de Garanhuns. Acho que a Milka, até hoje aqui em Garanhuns, os políticos passaram por essa casa, na Câmara de Vereadores, tanto ex-alunos, industriais, outros dentistas, médicos, e é o legado.
Hoje eu encontrei com o pai de um ex-aluno meu, que hoje é odontólogo, né? O pai era doido para que ele jogasse bola, eu disse, aqui é diferente, aqui o esporte é lazer. Se você estiver pensando que o seu filho vai jogar no Corinthians, aí tá do canto errado. Aqui é estudo e o esporte é lazer. Hoje esse menino está no campo, ele é dentista, tem outros que se botam se formando como médico. E é o legado que o Monsenhor Ademar deixou para a gente dar continuidade. E esses alunos saber quem foi Monsenhor Ademar, porque não se pode falar do diocesano sem Monsenhor Ademar e a família Valença. Amigo da Mota Valença, Dona Alódia, filho antigo vai de Clicê, Anitta, Avisa e Dona Almira. E outros que a gente está pesquisando aí que passam por essa casa. Prof. Tiago Valença foi aluno de colégio. Tiago Valença foi aluno na noite. Tiago Valença é uma pessoa fantástica, é um menino de coração sem maldade. E a gente tem que ter um carinho especial no pedido dele. E tudo que ele pede, a gente sabe muito bem que é bem do colégio. Tanto que quando eu cheguei para a direção do colégio, na coordenação, as portas estão abertas. E esse é o diferencial do colégio diocesano de Garanhuns. Pronto, justamente para a gente encerrar a entrevista e falar isso, a importância diferencial para as futuras gerações que venham estudar no colégio diocesano. Você que é focado no colégio para os alunos atuais e também traçando para chegar logo nos alunos. Para os dias atuais, acho que pode falar bem, na minha época, ele era um ponto de referência muito grande. E todo mundo colocava aqui. Tinha o colégio diocesano e o 15 de novembro. Mas nós éramos muito, assim, procurados. Tinha muitos alunos e muitas pessoas chegavam, matriculavam seus filhos aí. Então, eu acredito que ainda hoje será, em virtude de tudo que o Monsenhor Ademar fez, deixou, o legado que ele deixou, um ponto de referência de estudo. Professor Edson, o senhor me está aqui presente toda semana. Pelo que eu estava conversando com o Edson ali, e para algumas pessoas que eu sempre falo, cada um teve sua parcela maior, é Monsenhor. Veio para o Solbé, deu continuidade, Padre Edson, Padre Marcos e o Padre Aldo. E os bispos que passavam, Dom Tiago, Dom Paulo Jacques agora, né? E Dom Irineu, entende? Outro bispo que eu não esqueço que levou o nome antes de Dom Paulo. E Dom Paulo Jacques fez aquela transição, que foi tudo que tinha que acontecer no colégio tivesse passar para amadurecer e hoje ser essa casa hoje restaurada em todos os sentidos. Hoje nós temos um quadro de professores novos, agora comprometidos, porque o principal é o domínio do conteúdo, mas também a pessoa e o caráter de cada um. Por isso que eu digo, hoje os alunos que chegam aí estão mais alunos do que estavam antes da pandemia. Diminuiu mais a inadimplência, porque o colégio está apostando no que está acontecendo agora. Hoje nós temos um colégio mais estruturado fisicamente para receber os filhos dos ex-alunos e de outras pessoas mais, que a gente sabe que a estrutura física do colégio está precisando de uma reforma. E graças a Dom Paulo Jackson, e trouxe essa verba, e a gente conseguiu, junto com as paróquias, revitalizar todo o colégio, modernizar, mas nunca esquecendo o colégio tem de melhor, que é o acolhimento e o comprometimento com a família e com a educação. Tudo aquele legado que o Monsenhor Ademar deixou, semeou, veio o professor Alberto, veio o Padre Enes, veio o Padre Marcos e agora o Padre Aldo. E nossos professores que estão hoje aqui no colégio, justamente por isso, com a educação de Garanhuns e daqui do estado de Pernambuco. Bom, para a gente encerrar, eu quero agradecer aqui a Edson, acaba se confundindo um pouquinho, mas Edson Barros, que foi aluno aqui de São 60, agradecer aí por você ter participado aqui, falar, você expôs aqui a minha aqui no colégio, e é importante a questão mental, a história desse colégio tão grandioso aqui para Garanhuns, mais de 100 anos, né, professor? Mais de 6 anos.
Então a importância, né, foi muito agradeço muito. A gente tem de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre algo que para mim tem um marco muito grande na época. Eu colégio Conceição ainda funciona, mais. Muito obrigado pela sua oportunidade. Tá certo. Edson, obrigado. E eu queria que você falasse as suas considerações finais aí, cara. Não, o que eu digo é que esse projeto seu é muito bom, muito positivo. Tudo que vem a trazer o conhecimento da história de Garanhuns é positivo, que vou ter e cabe a gente hoje nas redes sociais tentar reativar a memória de muitos, não só para os novos, para ter anunciar a curiosidade que foi quem passou por essa casa, por isso não Senhor, como os antigos, para resgatar justamente isso, que a pandemia também fosse isso, né? A gente ficou trancafiado dentro de casa, em prol do próximo, mas a gente lembrou que a gente tem que aproveitar os momentos, não só para a família, como também para rever os amigos. A gente só tem saudade do que foi bom. O que a gente tem saudade, o que a gente não tem saudade, esqueceram durante o tempo que foi ruim em cima da lição. Mas se a gente tem saudade de estar aqui, de conversar, de lembrar o passado glorioso, passado conturbado, a raiva, a alegria, a adolescência, tudo que a gente passou, a gente ia ver os amigos, eu conheci antes lá no Parque de Dourado, e vindo para cá, vindo para cá. Esse momento eu vou tentar fazer novamente, convidando mais outros, para a gente, todo deve usar, hoje aí a gente sentar para conversar novamente sobre tudo que a gente viveu nesse colégio. TV Digital, muito mais emoção.